Olá a todos, meu nome é Thiago Rodovalho, sou coordenador do curso de arbitragem aqui no ITC. Nós temos recebido muitas dúvidas sobre a diferença entre arbitragem, mediação, conciliação. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças entre esses três institutos que não se complementam, mas não se confundem entre si. Então a arbitragem, ela na verdade nada mais é do que um processo com uma sentença ao final. Então ela não é um meio consensual de solução de conflitos. O consenso na arbitragem ele ocorre na renúncia à jurisdição estatal, na opção pela arbitragem, ou seja, na hora em que as partes celebram a convenção de arbitragem. Mas uma vez que elas optam pela arbitragem, o método, né, de dirimissão desse conflito não é mais consensual, ele é adjudicado, ou seja, você terá a prolação de uma sentença que a diferença aqui entre o Poder Judiciário é que em vez de um juiz, é um árbitro ou um tribunal arbitral que foi eleito pelas partes. Mas há o proferimento, né, efetivamente, de uma sentença que inclusive é substitutiva da vontade das partes e tem força de título executivo judicial. Então por isso que ela é um processo e ela tem de respeitar todas as garantias constitucionais do processo. Então imparcialidade, contraditório, ampla defesa, a motivação. Então todas as garantias constitucionais do processo aplicam-se ao procedimento arbitral. A conciliação e a mediação, por sua vez, aí sim, são métodos consensuais de solução de conflitos. Então são métodos em que as próprias partes é que vão construir a solução para dirimir o seu conflito. Elas são, na verdade, auxiliadas por um terceiro, que é justamente a figura do conciliador ou do mediador. Então, mas o mediador e o conciliador, eles não são julgadores, eles não proferem uma sentença. Se as partes não chegam a um consenso, ele não impõe ali, naquele momento, a sua solução. Ele simplesmente auxilia as partes a que elas construam uma solução consensual. E qual que é a diferença, grosso modo, entre eles? Essa é uma diferença sempre muito tênue, né? Alguns países até extirparam essa diferença entre conciliação e mediação, mas no Brasil ainda há uma diferença relevante, porque, por exemplo, na mediação, você não admite que o mediador tenha poder decisório. Então, por exemplo, o juiz não pode ser mediador. Então isso está expresso no artigo 1º da lei de mediação. Na conciliação, o juiz pode sim, evidentemente, atuar como conciliador. Então ele pode presidir audiência de conciliação, ainda que, digamos, seja mais salutar que ele deixe que, muitas vezes, conciliadores capacitados o façam. Então, por isso que essa distinção ainda tem um relevo. E, na verdade, a distinção é tênue nas técnicas que são aplicadas. As técnicas que são aplicadas no procedimento de mediação são mais profundas e são feitas justamente para aquele tipo de conflito em que o relacionamento entre as partes é mais extenso. Então, ou seja, é um relacionamento mais longo. Então, por exemplo, um conflito societário, às vezes um conflito de família, um conflito empresarial, em que as partes têm um relacionamento prévio muito antigo, muito intenso, muito longo, e por isso você tem um procedimento que se protrai um pouco mais no tempo, de modo a que as partes consigam restabelecer esse diálogo e construir uma solução para esse conflito que eventualmente apareceu entre elas. Na conciliação, que é justamente indicada para conflitos mais pontuais, como por exemplo uma batida de trânsito, um conflito em que você não tem esse relacionamento prévio entre as partes, o conciliador simplesmente faz com técnicas mais simples uma aproximação entre essas partes, onde o conciliador pode, inclusive, sem, evidentemente, ter uma postura intimidatória, pode até mesmo, por exemplo, sugerir algumas soluções que as partes podem acatar ou não, porque evidentemente aqui ele não tem, nesse momento ele não tem poder decisório, então, mas ele pode fazer sugestões, algo que deve ser evitado no procedimento de mediação. Então o que vai diferenciar um pouco a conciliação e a mediação são justamente essas técnicas que são muito mais vocacionadas para alguns tipos de conflito, e tendo justamente na mediação um procedimento mais depurado, por isso que justamente ele precisa de atender alguns princípios, como por exemplo a confidencialidade, a ausência de autoridade julgadora, justamente para que ele possa dar certo, para que ele possa ser frutífero. Então essas são, digamos, claro que numa breve exploração, algumas diferenças que nós gostaríamos de pontuar para separar esses dois institutos, especialmente a arbitragem desses métodos consensuais. Lembrando, então, por exemplo, que o árbitro, ao final do procedimento, ele julga, ele profere uma sentença e as partes não acatam por consenso e simplesmente ela se impõe como título executivo judicial. Ao passo que na conciliação e mediação, as partes é que têm o protagonismo, né,
na construção dessa solução, simplesmente auxiliadas pela figura do conciliador de mediação. É isso.